E aí, meus irmãos, que a graça e a paz do Criador esteja com vocês aí, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui novamente para bater um papo sobre Bíblia, sobre história, sobre conhecimento bíblico. E como eu sempre falo, conhecimento é algo que ninguém jamais vai tirar de você. Beleza, irmão? Sejam muito bem-vindos aqui, você que gosta aí de aprofundar um pouco mais nas Escrituras Sagradas, né? Fico muito feliz, muito honrado com os irmãos que estão se achegando aqui dentro dessa live aqui no Facebook, né? Já fazia alguns dias aí que eu não fiz mais nenhum vídeo aí devido às correrias, devido aos compromissos ministeriais aí, mas hoje estamos aqui para bater um papo de Bíblia. E hoje para falar sobre a última igreja. Lembra das 7 igrejas da Ásia Menor que nós fizemos aí essa série de 7 vídeos aí? E hoje chegamos na última, na igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22. Beleza, irmãos? Sejam muito bem-vindos, estamos aqui para falar de Bíblia. Beleza? E eu sempre falo, irmãos, se inscreva lá no meu canal, lá no YouTube, lá, PR Carlinhos Oliveira. Tem vários vídeos bacanas. Compartilhe, que também é uma maneira de você poder evangelizar. Beleza, irmãos? E aí? Estão comigo? Vamos passear dentro da história? Vamos passear dentro das Escrituras Sagradas? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu estou aqui com a minha bússola sagrada, a Bíblia. E eu quero que você acompanhe comigo aqui. Hoje tem muitas coisas interessantíssimas aí para que a gente possa aí adquirir um pouco mais de conhecimento bíblico. Beleza, irmãos? Eu sempre costumo falar, eu não estou pregando placa de igreja. E eu já falo para você que não gosta muito de história, você que não gosta de conhecer um pouco mais da Bíblia, da historicidade, né? Eu te aconselho aí a assistir outros vídeos aí, tá? Mas você que gosta de aprender mais da Bíblia, daquele que tem te dado fôlego de vida, né? Fica comigo, vamos adentrar dentro da história, que hoje tem muitas coisas bacanas e interessantes para nós aí. Beleza? Pegue aí as Escrituras Sagradas, a Bíblia que está na sua mão, onde tem mais de 8.800 promessas para a nossa vida, que é a bússola que nós temos aqui como uma regra de fé e conduta. Abra lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao versículo 22. Beleza? Tamo junto? Eu vou ler aqui. Ele fala assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compre de mim ouros provados no fogo, para que enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Que unja os teus olhos com colírios e veja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a quem? Às igrejas. Meus queridos amigos, colegas do Facebook e das redes sociais, vamos entrar dentro do contexto histórico e geográfico para a gente entender como era a igreja lá em Laodiceia. Primeiramente eu vou falar do campo geográfico. Irmãos, né, Laodiceia, ela ficava lá no vale chamado Vale de Lico, lá na Ásia Menor, e tinha 3 cidades lá naquela época, que eram 3 cidades principais junto com Laodiceia. Tinha a cidade de Colossos, a cidade de Hierápolis e tinha a cidade de Laodiceia. A cidade de Colossos, como que ela era conhecida? Ela era conhecida pelas suas fontes de águas frias.
Herápolis. Ela era conhecida como o que, meus queridos? Conhecida pelas suas fontes de águas termais, uma água mais quente. E a cidade de Laodiceia, conhecida como foi aqui dado seu adjetivo, de uma igreja morna que causou enjoo no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se você pegar o verso de número 14, que foi o primeiro versículo aí que nós lemos, ele fala a igreja de Laodiceia. A igreja aí em Laodiceia, ela é citada também lá no livro de Apocalipse, né, no capítulo 1, no versículo 11. Que na carta de Paulo também aos Colossenses, né, lá no capítulo 4, no versículo 13 ao 16, também é citada. Então essa igreja de Laodiceia, de Colossos e Herápolis, né, você pode ver isso daí lá em Colossenses capítulo 13, capítulo 4, né, verso de número 13, ficava lá no vale do rio Lico. Interessante isso daí, né? Então Laodiceia, meus queridos, ela situava-se no local lá da cidade moderna chamada Dizília, que seria lá na atual Turquia, que era ali nos cruzamentos das estradas principais da Ásia Menor. Então, antigamente, meus irmãos, a água da cidade que vinha lá em arqueodutos das fontes termais daquela cidade mais ao sul, até chegar em Laodiceia, ela ficava morna. Tá entendendo? Então a qualidade da água, ela não era boa. Então a cidade ganhou uma reputação de ter água não potável. Se você vê ali que nós vamos entender que era uma igreja rica, aonde nós vamos entender ali que tinha uma universidade ali na parte de medicina que mexia com os olhos, mas olha só, faltava alguma coisa na cidade de Laodiceia. O que faltava, apesar dela ser uma cidade rica? Faltava água potável. Então era uma água que foi canalizada através de arqueodutos até chegar literalmente na cidade de Laodiceia. A água já estava morta e fazia com que muitos moradores de lá vomitavam. E essa água vinha lá canalizada pelos arqueodutos lá da cidade de Herápolis. Tá entendendo? Então, irmãos, muitas pessoas, quando tomavam essa água, não era uma água tratada também, tinha alguns tratamentos, mas eram tratamentos totalmente precários, né? Inclusive, muitas pessoas, ao ingerir essa água, eles vomitavam. Então, semelhantemente, Jesus ele faz uma analogia, uma parábola, ele linka, né, que Jesus, naquele determinado momento profético, escatológico, ali, de Apocalipse, Jesus ele sentiu vontade de quê? De vomitar da sua boca a igreja de Laodiceia. Se você pegar aí no capítulo 3, no versículo 15 e o 16. Então, o que eu quero que vocês entendam comigo aqui é que outras características lá de Laodiceia, né, ela serve totalmente como base por uma linguagem que foi feita nesta carta. Então, ela foi conhecida também, tinha um centro bancário muito grande, lá na cidade de Laodiceia. Você pode pegar aí no capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. Então, a região de Laodiceia, por que eles eram muito ricos, irmãos? Por que Laodiceia era uma cidade rica? Por quê? Porque tinha uma produção de lã preta, né, muito grande e muito forte lá. No capítulo 3, verso número 18. Então, lá também existia uma faculdade medicinal, né, que cuidava dos olhos, né, que era literalmente colírio para os olhos. Então muitas pessoas que tinham problemas na área oftalmológicas, a cidade de Laodiceia, ela tinha ali vários doutores, várias pessoas ali que dominava essa parte de colírio que você vê no capítulo 3, versículo 19, né? E o legal é que ele fala assim no capítulo 3, no versículo 14, o amém. Então esta palavra ela vem de origem hebraica, você sabia disso? No começo de uma afirmação ela significa o quê? Certamente ou verdadeiramente. Por isso que nós falamos amém, quer dizer o quê? Assim seja, quer dizer certamente, quer dizer verdadeiramente. E no fim, meus queridos, ela pode ser entendida que nem eu disse para você, assim seja. Então Jesus é a palavra final, é a autoridade totalmente absoluta. E eu acho legal que quando nós pegamos as escrituras sagradas, nós vemos ali
dentro deste versículo falando a testemunha fiel e verdadeira, né, que você pode ver aí, é quase a mesma descrição que nós encontramos, né, em Apocalipse capítulo 1, verso número 5, que Jesus ele faz o quê? Jesus traz o verdadeiro testemunho sobre o seu Pai e a vontade dele para os homens. Então ele fala, né, a verdade em cada promessa e cada advertência que vem pela sua boca. Então o que eu acho rico quando nós entramos dentro deste contexto é que ele fala que no princípio da criação de Deus, essa expressão aqui, irmãos, ela admite duas interpretações que eu quero falar aqui com vocês. Então, dependendo da informação de outros textos bíblicos, né, nós, para escolher, a gente tem que ver qual é o sentido correto desta palavra. Então, essa frase em si só, ela pode ser entendida lá no sentido passivo, né, que eu quero abrir aspas aqui, né, no primeiro criado por Deus, ou no sentido ativo, que seria a origem e a fonte da criação. Então essa diferença ela é óbvia e também enorme dentro do contexto. Então Jesus, o que ele faz? Ele é uma criatura ou ele é o criador de tudo? Ou ele é processo ele foi gerado? Então ele foi feito por Deus ou ele é Deus? Ou ele tem a mesma essência do Pai? Então a resposta vem literalmente ligado em outras passagens. Jesus literalmente ele é eterno. Jesus ele é o verbo de João capítulo 1, verso número 1. O verbo estava com Deus e o verbo andava com Deus. Apocalipse 1,18 você pode ver. É o primeiro, é o último. Apocalipse 1,17. Então ele é Deus conosco. Deus conosco em que sentido? Na sua essência. Depois você pega as suas escrituras sagradas, você pega aí Mateus capítulo 1, versículo 23. O verdadeiro Deus que se fez carne entre nós aqui. Quer dizer que ele tem toda a essência do seu Pai. Toda a genética do seu Pai. Porém foi-lhe dado todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. João capítulo 1, verso número 14. O que ele fala? Ele diz o que? Eu sou. Se você pegar biblicamente, eu vou te passar vários versículos aqui para você ver. João capítulo 8, versículo 24, versículo 58, Êxodo capítulo 13, versículo 14, ele fala do soberano, do senhorio. Então Jesus, né, ele fala do Senhor dos senhores, dos reis, Apocalipse 17, versículo 14. Então quer dizer, Jesus ele não foi criado, Jesus ele foi gerado. O Filho unigênito de Deus. Ele já existia lá com o Pai. Então ele é literalmente eterno e ele tem toda a essência. Quem não aceita esse fato, irmãos, literalmente morre nos seus pecados, nos seus pensamentos empíricos, se você pegar João capítulo 8, versículo 24. O que eu acho interessante, irmãos, quando nós entramos dentro dessa historicidade bíblica, escatológica, aqui de Apocalipse, eu acho legal que no verso número 15 ele fala, eu conheço as tuas obras. Isso faz com que todas as igrejas deste capítulo, Jesus ele expressa o seu conhecimento no íntimo à igreja de Laodiceia. Porque ele fala, eu conheço as tuas obras. O que ele fala? O que Jesus ele está falando ali? Que ele anda no meio dos candeeiros. Apocalipse capítulo 1, versículo 13, Apocalipse capítulo 1, versículo 20, Apocalipse capítulo 2, verso número 1. Quer dizer que ele está presente conosco aonde quer que nós vamos. Legal isso daí. E aí quando nós entramos dentro desse contexto, nós vemos falar vários pregadores falando, né, que nós não podemos ser nem frio e nem morno, nós temos que estar sempre quente na presença de Deus, nós temos que estar sempre como uma brasa viva nas mãos do Criador. Porém, historicamente e geograficamente, meus irmãos, quando ele fala que nem é frio e nem quente, quem dera que fosse frio ou quente, foi o que eu acabei de falar, né, historicamente. As águas termais,
daquela cidade lá de Heriápolis, se não me falha a memória, ajudavam no tratamento de alguns problemas de saúde lá também. Não era só aquele processo de vômito onde as pessoas passavam mal. Se você ferver uma água e deixar ela morna e beber, é gostoso? Se você está cansado, chega do serviço naquele calor, ou está fazendo ali algum serviço dentro da tua casa, você vai beber uma água morna, não é ruim? Muitas das vezes aquelas pessoas lá passavam mal, porém, tinha alguns tratamentos que eram feitos com água morna, justamente com alguns chás que eram preparados. Chás com água morna, tinha que estar tendo aquele processo de ebulição. Aí já entra um pouco já no campo mais científico, né? Tinha que ferver, né, para tirar todos aqueles nutrientes, né, daquela determinado chá para que fosse ali ingerido. Então tinha o seu lado de benefício, mas também tinha o seu lado aqui que Jesus ele estava falando para aquele povo de lá, da cidade de Colosso. Então águas frias de Colosso eram águas boas para você beber. Mas águas mornas lá de Laodiceia basicamente não servia para nada. Só davam ânsia de vômito. Por isso que Jesus ele faz um paralelo ali, que dava vontade de vomitar. Porque o povo literalmente estava se achando que pelo fato dele ser uma cidade rica, pelo fato dele ter um centro universitário muito bom ali, por ser uma cidade ali onde todo mundo queria morar, uma cidade cosmopolita, então muitos daquela cidade se sentiam, né, a bolacha recheada do pacote. Né? Por isso que ele fala, assim estou a ponto de vomitar-me da minha boca. Então Jesus olha para aquela igreja lá de Laodiceia e contente com o seu estado, né, de autossuficiência e uma falsa confiança, que eles achavam que eles estavam assim, Jesus sentiu vontade de expulsá-lo da sua presença. Era um povo que estava muito altivo, era um povo que se achava muito. Então as afirmações da própria igreja de Laodiceia, elas não refletiam no verdadeiro estado dela. Era uma igreja que eu acabei de falar para vocês aqui, com várias coisas boas, porém, literalmente não estavam vivendo a koinonia do amor, a koinonia da humildade, Provérbios 15:33. Então é fácil dizer que tudo está bem na vida espiritual de uma igreja ou de uma pessoa, mas Jesus ele sabe literalmente a verdade. Então ele vê as obras e ele sonda o coração. Então a igreja de Laodiceia, ela estava fazendo o quê? Ela estava mentindo para si mesma. Mas Jesus não foi enganado. Jesus estava vendo literalmente o erro dela. O erro de muitas pessoas que estavam lá na igreja de Laodiceia. Ele fala, estou rico e abastardo. Eu não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu é infeliz. E você é miserável, pobre, cego e nu. O orgulho dos discípulos lá de Laodiceia chegou os caras a certo ponto que os caras não estavam vendo e não estavam mais enxergando literalmente os problemas que estavam ali ao seu redor. Eles estavam cegos espiritualmente. Então foi que nem eu trouxe ali uma ministração na igreja aqui na Adebras esses dias, falando sobre cura espiritual, de visão espiritual, a pessoa está cega espiritualmente. Eu trouxe ali até o contexto lá de Atos, no capítulo 18, do versículo 31 e diante, mais específico sobre o cego Bartimeu, sobre o filho de Timeu, né? Fiz um link, né, no capítulo de Lucas 19, como Zaqueu. O que nós vemos aqui hoje nos dias naturais são pessoas que estão acordadas, mas muitas das vezes estão cegos espiritualmente. Na igreja de Laodiceia era desse jeito, mas Jesus ele vem ali falando que eles eram nada mais, nada menos do que pessoas miseráveis, pobres, cegos e nu, porque não estavam enxergando um palmo no seu nariz. Eles se achavam fortes, né, totalmente independentes, mas Jesus viu o quê? Viu o estado real da igreja, uma igreja fraca e infrutífera.
Uma igreja que literalmente estava passando por uns processos terríveis. Então a cidade de Laodiceia, irmãos, ela sofreu um terremoto lá no ano 60 depois de Cristo e ela foi reedificada com recursos próprios, sem o auxílio do governo romano. Então parece que a igreja sentia a mesma atitude de autossuficiência. Perigosíssimo no rebanho de ovelhas que precisava seguir um bom pastor. E não é diferente de hoje. Tem muitas igrejas hoje que se tornaram grandes, mas literalmente estão vivendo como a igreja de Laodiceia. Uma igreja altiva, nu, pobre e cegos espiritualmente. Estão entendendo? Então olha só para vocês verem como é bom a gente entrar dentro desse contexto mais histórico e fazer um link com os nossos dias atuais. Então, numa cidade que era conhecida por tratamento de olhos, a igreja tornou totalmente cega e não procurou tratamento no grande médico. O grande médico é Jesus, mas o povo literalmente colocavam ali os seus pensamentos naqueles grandes médicos que existiam lá na cidade de Laodiceia. Eles precisavam do quê? Da humildade, dos publicanos, dos pecadores, que está em Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32. Então, numa cidade, entenda comigo, pessoal, numa cidade que produzia roupas de lã caríssimas, a igreja andava nua, sem vestimenta de justiça, oferecida pelo Senhor Jesus. Então, eles eram totalmente ativos. Por isso que eu dou vários exemplos aqui de versículos bíblicos, irmãos, para que você depois anota assistindo esse vídeo e leia. 2 Coríntios capítulo 5, verso número 3, lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 9 e 10. Então, o que Jesus faz? Jesus vai até eles dar um conselho. Jesus não elogiou a igreja de Laodiceia, mas ofereceu um conselho para quê? Para guiá-la para voltar em comunhão íntima com ele. Está entendendo? Hoje a gente vê várias igrejas pequenas que querem se tornar grandes, e não é errado isso daí, mas a gente não pode fazer como a igreja de Laodiceia. Por mais que era uma igreja rica, numa cidade rica, com pessoas que andavam ali, tinha suas classes ali de pessoas ricas, tinha pessoas humildes, mas todos tinham que participar da mesma comunhão de amor. Não era aquelas facções divisionistas que existia, como tinha lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, que fala da divisão, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Porém, nós sabemos que muitas igrejas hoje, irmãos, em muitos locais, isso infelizmente, tem vários grupos, tem várias como que eu posso dizer, vários grupinhos ali e tal, e isso daí não é tão bacana assim. E também igrejas grandes não é fácil da gente lidar. E igrejas pequenas já é um pouco mais fácil, que a gente conhece todo mundo. A gente consegue ter um controle um pouco maior, Mas o que Jesus faz? Ele sugere 3 coisas necessárias para essa igreja. Primeiro, comprar de Cristo ouro refinado. Segundo, comprar do Senhor vestiduras brancas. E terceiro, comprar de Jesus colírio para os olhos. Interessante isso daí, irmãos? Comprar de Cristo o ouro refinado. Então a verdadeira riqueza, irmãos, não é a riqueza física dos tantos de patrimônios que nós temos, mas ela vem exclusivamente, a maior riqueza, ela vem de Deus. E ele oferece ouro puro, ouro refinado no fogo. Aí você fala para mim, irmão, não é bom, não é gostoso a gente andar bem, se vestir bem, comer bem, poder ter dinheiro para abençoar, poder ter... Claro que é isso daí, mas o nosso coração não pode estar nisso daí. A maior riqueza espiritual que nós temos é a nossa intimidade com Deus, é poder deixar um legado espiritual para a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, para as pessoas que rodam ou que rodeiam, ou aquelas que Deus vai preparar no nosso caminho. É passar pelo fogo refinado. Quando nós passamos pelo fogo refinado, trazendo algo espiritual para a minha vida e para a sua vida, é quando nós estamos com aquela vida velha, como fala lá em Efésios capítulo 2, de todos os nossos desejos carnais, de todas as nossas vontades, nós passamos pelo fogo refinado, deixamos João capítulo 3 ali, Deus nos purifica, nos dá uma nova vida e literalmente nós deixamos todo aquele velho desejo, todas aquelas vontades
né, malignas para trás, e hoje nós somos purificados não só pelo fogo do Espírito Santo, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Outra coisa ele fala, comprar do Senhor vestiduras brancas. É Deus que lava os nossos pecados, irmãos, e nos veste de quê? De pureza pelos atos da sua justiça. Apocalipse 3, versículo 4, Apocalipse 19, verso de número 8. Então, quando nós reconhecemos que nós somos totalmente dependentes de Jesus e totalmente dependentes de Deus, até para respirar o fôlego de vida, quando nós damos um passo para Cristo, quando nós voltamos para Jesus, quando nós nos reconciliamos, automaticamente vestiduras brancas vêm sobre a nossa vida. E na igreja de Laodiceia também, muitos que estavam ali, que entenderam todo aquele contexto, umas novas vestiduras brancas vieram assim para aquele povo. E o que eu acho legal, que ele faz esse link aqui, comprar de Jesus ou comprar de Jesus colírio para os olhos. Somente em Jesus, meus queridos, amados amigos e irmãos das redes sociais, a gente pode nos libertar de toda a cegueira espiritual que aflige toda uma humanidade decaída que nós vivemos aqui nesses dias atuais. Pessoas autossuficientes, pessoas aí que se sentem, né, como se fossem semideuses aqui na terra, com algumas nomenclaturas, né, com alguns títulos, com algumas patentes, mas literalmente estão cegos espiritualmente, né, meus irmãos? Por isso que Deus abate os soberbos, mas Deus capacita aquele a quem Ele escolheu. Tá entendendo, irmãos? Então, olha só para vocês terem noção. Então, foi exatamente o mesmo problema que Jesus ele criticou quando encontrou os fariseus. Lá em Mateus capítulo 15, versículo 14, e o versículo 23, capítulo 23, se não me falha a memória, e 25 e o versículo 26, o mesmo problema de qualquer um que esquece literalmente a importância do sacrifício de Jesus, ele começa a confiar em quem? No seu próprio punho. Começa a confiar em si mesmo. Acha que a sua total dependência está na sua teologia, na sua exegese, na sua hermenêutica, na sua... como que eu posso dizer aqui? Na sua retórica. Mas o livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso número 9, dá uma olhadinha lá depois, que você vai entender que não é dessa forma que funciona. Por quê? Por que Deus ele repreende e muitas das vezes ele puxa a nossa orelha? Porque ele nos ama. A correção ela vem de Deus e é uma manifestação literalmente de amor. 2 Pedro, capítulo 1, verso número 9. Tá entendendo? E Hebreus, capítulo 12, versículo 4 ao 11. Está entendendo, irmãos? Então Jesus ele disciplina a quem ele ama. Então quando Deus ele corrige a minha vida e a sua vida, como ele estava fazendo com a igreja lá de Laodiceia, a gente tem que fazer o quê? Aceitar a disciplina como ele deseja para o nosso próprio bem. Por isso que tem muitas pessoas parecendo. E ele quer fazer o quê, irmãos? Nos conduzir, eu e você que está assistindo essa live, ao arrependimento de pura comunhão com ele. Então a disciplina, irmãos, aplica para os servos de Deus. E deve também ser motivada pelo amor. Então nós como cristãos, temos que o quê? Que entender a sua correção e temos que buscar literalmente a vontade de Deus. Pega o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 19 e versículo 20. Pega 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 5 e 8. Eu estou falando isso aí para depois você pegar a sua Bíblia e ler. Então, temos que ser zeloso. Então, a solução dos problemas lá de Laodiceia não seria meramente algumas mudanças externas, mas tinha que ser primeiro uma mudança interna. Precisava do zelo da palavra de Deus para que ele se arrependesse. Por que ele fala lá, eis que estou à porta e bato? Por que ele fala em várias cartas, por que ele diz, eis que estou à porta e bato? Então, uma porta diante da igreja de Filadélfia, que nem está lá, Apocalipse 3, 7, mas
a igreja de Laodiceia, ela colocou uma porta fechada diante de Jesus. O que ele faz? Ele bate. Mas ele não força ninguém a abrir a porta. Você vê Jesus forçar alguém a abrir a porta? Não. Primeiro ele chama. Mas, dependendo dos ouvintes, tem pessoas que ouvem a voz dele e abrem a porta. Tem pessoas que até ouvem a voz, mas não abrem a porta. Então esse versículo ele reforça o entendimento do quê? Do livre-arbítrio do homem. Deus ele criou a minha vida e a sua vida para servi-lo, para adorá-lo, para glorificá-lo, para ter intimidade com ele. Porém, com a entrada do pecado no mundo, o inimigo, com a sua astúcia, ele fez com que o livre-arbítrio comece a ser instituído. Por quê? Porque nós não fomos feitos, literalmente, para viver no mundo pecaminoso, no mundo triste de sofrimento. Nós fomos criados para adorar a Deus, mas com a entrada do pecado, nós escolhemos ou servimos a Deus ou servimos as trevas. E aqui eu faço uma pergunta reflexiva para você. Qual é o Deus que você está servindo? Qual é o Jesus que você está servindo? Aí eu faço uma pergunta para você, irmãos. Está entendendo? Então o que Jesus faz? Ele oferece salvação para todos. Mas cada pessoa ele tem que tomar a sua decisão. Porque quando nós tomamos a decisão de abrir a porta, o que Jesus fala? Olha, eu vou entrar e vou cear contigo. Cearei contigo. Mas ambas figuras, elas representam o quê? A comunhão com Cristo, irmãos. Então ele entra naquela casa, ele só habita aquela pessoa que abre a porta, que obedece ele. Jesus ele não vai meter o pé. Então cear com alguém, o que é cear com alguém? Sugere uma relação especial de estar de acordo com a sua comunhão. Porque não é eu que estou falando. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21, fala sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 5, verso número 11, também fala sobre isso daí. Então é um privilégio especial a gente comer na mesa do rei. Ô irmãos, é privilégio. Então se Deus, ele através dessa live, ele está te convidando para você conhecer um pouco mais dele, para você sentar na mesa com ele, para você ceiar com ele, não perca a oportunidade, que de repente pode ser a última oportunidade que você tem. Pega o livro de 2 Samuel, no capítulo 19, versículo 28, dá uma lida lá depois. Então não há privilégio maior, né, de poder ter as bênçãos de Jesus e ceiar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o legal é que ele fala, ao vencedor darei de sentar comigo no meu trono. Versículo 21 do capítulo 3. Aos vencedores, irmãos, terão o privilégio de reinar com Cristo. Veja lá Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Ao vencedor, isso quer dizer que há uma trajetória para se vencer. Para você vencer uma corrida, para você vencer uma Olimpíada, você tem que fazer o quê? Se preparar. Primeira coisa. Para você vencer uma corrida, além de você se preparar, você tem que treinar. Para você vencer uma corrida e além de você treinar, você tem que ser disciplinado. Para você vencer, você tem que ter atitude. Para você vencer, você tem que mudar o foco, mudar o hábito. Porque não adianta você participar de uma corrida, sendo que você não tem todos esses adjetivos aqui. No reino de Deus não é diferente, meus queridos. Para você vencer, você tem que conhecer como que é a metodologia de Deus. Por isso que Deus deixou as Escrituras, por isso que Deus ergueu homens e mulheres de Deus para te dar uma direção, para que nós possamos um dia reinar com Cristo na Nova Jerusalém celestial de Apocalipse 17, que desce a Nova Jerusalém. Está entendendo? Venha a nós o teu reino. Não é nós que vamos até o reino, é o reino que vem até nós. Ó, venha a nós o teu reino. O reino já está preparado. Está entendendo? O reino ele já está preparado para mim e para aqueles que estão aí assistindo o vídeo que querem reinar eternamente com o Criador dos Criadores, com o Rei dos Reis. Então, não há tal honra, irmãos, para mim e para você, né, poder reinar com Cristo.
E a igreja de Laodiceia estava tendo muito orgulhosos e autossuficiente, mas para os humildes, Jesus literalmente ele foi obediente aqui na terra, foi exaltado pelo nosso Pai, por o grande Deus, o eterno, aquele que é o design inteligente para muitos aí, para que a gente pudesse um dia reinar com ele. Ou nós somos fruto do acaso? Ou nós somos frutos de uma evolução, né, sem sentido de Charles Darwin? Ou nós somos frutos de um Big Bang? Não, irmãos, não tem como. Então, se você pegar Filipenses capítulo 2, versículo 8 e 9, somente nós temos que ser obediente, que Jesus ele vai nos exaltar. Então, hoje, nessa noite, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito dele diz às igrejas. Jesus, ele bate. Agora, cabe o homem ouvir e entender a voz. Está entendendo, irmãos? Então, a igreja de Laodiceia tinha tudo. Uma igreja rica, uma igreja que com certeza devia ter os maiores ornamentos, uma igreja bonita, com mármores lindos. Todo mundo queria estar lá. Mas o povo era um povo altivo, um povo soberbo, um povo literalmente que não estava entendendo mais nada, aonde a ponto que Jesus falou, eu estou com vontade de vomitar vocês. Do mesmo jeito que quando vocês bebem essa água, vocês vomitem, é a minha vontade. Porque vocês esqueceram que quem dá o fôlego de vida para vocês sou eu e meu Pai. Quem está com vocês sou eu e o meu Pai. Quem abriu o mar foi eu e meu Pai. Então a conclusão aqui, irmãos, é que na carta da igreja de Laodiceia, Jesus não citou nenhuma doutrina errada, tá entendendo? E nenhum pecado de imoralidade. Jesus citou? Ele não condenou a igreja por práticas idolátricas. Ele falou isso daí no seu contexto? Não. Então esta igreja é que se achava rica e forte e ela foi criticada pelo quê? Pelo seu orgulho e pela sua autossuficiência. Então ela se exaltou ao invés de humilhar diante das mãos do Senhor. Esse foi o erro de Laodiceia. Os caras se sentir, os caras se achar, as pessoas de lá se achar autossuficiente. Tá entendendo? A soberba, a arrogância. Então, irmãos, que nós entendamos aqui com a igreja literalmente de Laodiceia. Por isso que louvado seja Deus, nós fazemos uns vídeos igual esse para trazer um pouco mais de contexto histórico, irmãos. Para que você não caia em falácias que muitas das vezes são pregadas por aí. Entenda todo o contexto geográfico, histórico, que é muito bom a gente fazer um link com os nossos dias atuais. Beleza, meus queridos? Obrigado pela presença de todos vocês aqui na live. Obrigado por vocês que têm compartilhado, vocês que têm aí assinado o meu canal PR Carlinhos Oliveira aí no YouTube. Me sinto muito honrado, me sinto muito gratificado, né, pelas graças que Deus tem me dado de fazer uns vídeos igual esse daí. Beleza, meus irmãos? Muito bom estar com vocês. Que a graça e a paz do Criador estejam no vosso coração. E até a próxima, em nome de Jesus, se assim Deus permitir. Um grande abraço, um beijo no coração de todo mundo.